A gente tem que ser honesto, não tem como a gente ser um bom profissional, ser um bom gestor, entender de finanças, entender de marketing e ser sensacional na contabilidade, não dá. Hoje ainda tem poucas faculdades com a cadeira mercado, né, empreendedorismo. Desde o começo da minha carreira eu entendi que o marketing não é algo isolado. Eu só ia trazer resultado se eu trabalhasse com todo mundo. Porque quando a gente fala vender para profissional da saúde, eles sempre acham que a gente está falando me compre, né? Sim. Aquela coisa compre batom antigamente, mas não é. É saber se vender, entender que tudo é um sinal. Tudo é brand, né? Tudo é marca. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e te convido a se inscrever no nosso canal, dá o seu like, coloca seu comentário e compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você conhece, dando uma força aqui para o nosso canal. Hoje eu tenho uma convidada super especial, mas antes de apresentá-la, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, o Espaço da Audição Aparelhos Auditivos. É muito importante você cuidar da sua saúde. 10% da população tem um problema auditivo e somente 10% delas sabem que tem um problema auditivo. Então, é muito importante cuidar da sua audição, afinal de contas, a perda auditiva é um dos principais fatores de risco de desenvolvimento de demência. Então, faça uma avaliação auditiva com os nossos profissionais fonoaudiólogos especializados e tenho certeza que, havendo uma perda auditiva, o tratamento precoce vai ser muito importante para você. Com os nossos aparelhos auditivos, à prova d'água, com alta tecnologia e principalmente com custos super acessíveis. Agende um horário www.espaçodaudição.com.br. E também a Brunte Ciative, agência de comunicação. Você está pensando em fazer marketing para sua empresa? Então entre em contato com a Vanessa e toda a equipe. Eles fazem toda a parte de assessoria de imprensa, conteúdos para suas redes sociais, tráfego pago, enfim, tudo que você precisa para o seu marketing, eu tenho certeza que eles vão cuidar com muito carinho. É uma empresa que eu assino embaixo, tá bom? E hoje eu tenho um prazer imenso de receber uma pessoa que tem uma experiência incrível na parte de branding e também marketing de experiência, Verena. Olha, um prazer, gente, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga contribuir muito para o seu público. A Verena é uma das sócias da AIDA Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre a empresa, até porque eles têm um braço na área médica, que eu quero explorar bastante isso, porque a nossa audiência tem muitos profissionais de saúde, bem-estar, que com certeza esse conteúdo vai ser bastante rico, né? Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Tudo isso começou lá em Belém do Pará, é isso? Exatamente, tudo começou em Belém do Pará. Eu comecei ainda como coordenadora de marketing de um dos maiores laboratórios do estado e sempre encontrando oportunidades de mudar a empresa como um todo, não só dentro do marketing. Desde o começo da minha carreira, eu entendi que o marketing não é algo isolado. Eu só ia trazer resultado se eu trabalhasse com todo mundo. Então, dentro do laboratório, a gente começava a trazer conteúdos de experiência no atendimento. Eu só ia ter resultado se na hora que tocasse o telefone do laboratório tivesse uma experiência inesquecível. A partir daí eu fui convidada a participar da AIDA, né, que hoje é uma empresa muito focada nessa parte de consultoria estratégica em gestão, e abrimos esse ano o braço contabilidade, que também é uma área muito necessária dentro da área da saúde. Consegui, a partir daí, realizar um sonho, que era concretizar o meu conteúdo dentro da Disney. Então hoje eu tenho formação em gestologia, que é o estudo do cliente, né? Trazer a palavra convidado como estudo e não só como a palavra cliente. Então hoje eu trago para todos os nossos clientes como ser Disney no dia a dia, como a gente consegue realmente, não sendo um Mickey como atendimento, mas tendo a magia de fidelizar o teu paciente no dia a dia. Legal. Mas a sua formação é marketing. Exatamente, eu sou E marketing. quando você atuou na área farmacêutica, foi ali que você identificou determinadas carências que esses profissionais, de repente, de saúde têm? Quando eu saí do laboratório e entrei na AIDA Médico, a gente já atuava no Brasil inteiro. Então a gente já tinha experiência em hospitais, clínicas. E logo quando a gente entrou,
a gente percebeu que era muito além de marketing, era realmente falar sobre gestão, é falar sobre processos. Desde o momento que eu pisei na AIDA, eu entendi que os donos de clínicas e hospitais que não tinham nenhuma formação administrativa, que eram puramente profissionais da saúde, eles tinham muita dificuldade. Desde a hora de criar uma cultura, de fazer um processo, de entender que vender é importante, sem ser aquela pessoa, porque quando a gente fala vender para o profissional da saúde, eles sempre acham que a gente está falando me compre, né? Sim. Aquela coisa compre batom antigamente, mas não é. É saber se vender, é entender que tudo é um sinal, tudo é brand, né? Tudo é marca. E aí eu percebi que realmente, cara, essa transformação da saúde é necessária. E cada vez mais eu fui buscando capacitações dentro da área de administração, que eu também fiz. Aí fiz mais algumas especializações em marketing. Faço hoje MBA dentro do Albert Einstein, que foi mais um boom da gente entender a cabeça dos colegas da área da saúde que realmente não entendem ou estão aprendendo a entender a importância de ser um gestor, muito além de ser profissional da saúde. Que é legal que os profissionais de saúde antigamente não se preocupavam muito em conhecer marketing. Hoje essa realidade já está mudando, né? É indispensável. Hoje ainda tem poucas faculdades com a cadeira mercado, né? Empreendedorismo. Eu não sei ainda quantas, mas acho que deve ter 3 no Brasil que tem a cadeira que vai te ensinar a empreender. Mas É a grande pouco maioria, ainda. muito pouco, comparado com a quantidade de universidades que tem medicina ou áreas da saúde em comum. Mas nenhuma tem, explicando que você vai precisar saber imposto de renda, que você precisa saber gerir uma outra pessoa, porque ninguém trabalha mais sozinha. Você Exato. precisa ser um líder. Então não tem hoje faculdade na área da saúde como um todo que vai te ensinar a ser empresário. E esse modelo também tributário, fiscal, também é sempre uma situação que gera muitas dúvidas das pessoas também, né? E tem muita atualização, então, se o profissional. E não tem também, a gente tem que ser honesto, não tem como a gente ser um bom profissional, ser um bom gestor, entender de finanças, entender de marketing e ser sensacional na contabilidade. Não dá. Concordo. Eu acho que se a gente aprender um pouquinho e entender como não ser enganado por terceiros, eu acho que já tá bom. Mas tem que estar atualizado. A área da saúde todo o tempo tem atualização fiscal. Então, é uma oportunidade de você deixar de estar pagando tanto imposto, melhorar a sua alíquota. Então, assim, é muito detalhe. E que entenda, assim, o profissional de saúde ele foi treinado a ser muito bom em Exato. saúde, em entregar saúde. Até numa conversa que eu tive recentemente com o Paulo Moraes, a gente falava sobre isso, né? A importância de você é, buscar conhecimento para pelo menos você saber que não está sendo enganado, né? Mas também não adianta, você não é o super-herói ali que vai dar conta de tudo. Então é muito importante, naquilo que você não é bom, você buscar parceiros, né? E hoje existe essa facilidade que antigamente não tinha, os BPOs, né? Que são profissionais altamente especializados ali, que hoje conseguem cuidar de toda essa área financeira, né, das Sensacional. empresas, um custo muito acessível, a parte de marketing, ou seja, hoje é muito mais facilitado, né? Total. Uma das coisas, assim, que eu coloco, eu brinco que eu sou um pouquinho tóxica com os meus clientes, no tipo de fazer não só, vamos fazer isso na clínica, não, é porque eu tô fazendo isso na clínica. Você precisa entender um pouquinho do marketing, você precisa entender Exato. por que eu tenho que ter um atendimento Disney, por que o atendimento é importante. Então, essa minha toxicidade é porque eu mando eles lerem livros e tem demanda, tipo assim, olha, Cláudia, te passei esse livro, daqui a um mês eu quero o livro, tá? Você vai me dar uma resenha do que você achou desse livro. Porque o profissional de saúde ele tem que ir atrás, ele tem que estudar, seja fazendo cursos, seja lendo livros ou se dedicando para conhecer o mercado dele, senão ele não vai crescer. E hoje, para quem está nos assistindo e pensa em montar um negócio na área de saúde, que dicas básicas ali do passo a passo para a pessoa startar, que tipo de recomendação você daria para quem está começando? A primeira coisa é se entender quem eu sou, o que eu gosto de fazer e o que eu sou muito bom. Eu sou muito bom em gerir pessoas, para que você possa se complementar com outras pessoas que façam o teu negócio crescer. Entendi quem eu sou. Agora eu quero entender quem eu atraio. Quem é o cliente ideal? E quer me deixar frustrada quando eu chego para fazer
a anamnésia com o cliente, eu pergunto, quem é teu cliente? Ah, meu cliente é da classe A, entre tantos e tantos anos, mulher. Eu falei, não, isso não é o teu cliente. Quando eu falo conhecer o cliente, Cláudia, eu quero muito que ele saiba aonde ele gosta de comer pão. Qual é a sorveteria favorita do teu cliente? Qual é o hobby dele? Ele é pai, ele é mãe de humano ou de pet? Isso é conhecer o cliente. Hoje, a gente gosta muito de fazer algumas pesquisas e focos grupos com clientes dos clientes e entender o sabor do bolo ideal. Qual é o chá que eles mais gostam. Porque superar expectativas é exatamente isso. É o cliente chegar no teu consultório, na tua clínica e ser recebido com um bolo favorito dele, com um chá favorito dele, ser chamado pelo nome, entender o que ele gosta. Então, conhece o teu público profundamente. A partir daí, vai entender o que tu vai vender para esse público e como a gente vai vender isso. Eu sempre coloco que todo profissional da saúde ele precisa entender um pouquinho de marketing, que marketing é vendas, e precisa entender de pessoas. Então, essa parte de gestão, para quem começa, é gestão e pessoas, né? E qual a importância dentro desse processo inicial do trabalho de brand? Porque eu acho que isso é muito importante a gente até explorar um pouquinho, porque nem todo mundo sabe exatamente o que que é brand, né? Às vezes mescla um pouquinho o brand com uma designer, identidade, né? identidade de marca, Eu gosto muito de trazer uma analogia do brand com um grande guarda-chuva, que é tudo aquilo, todo o sinal que tu emana para o teu cliente. Todo o sinal, a roupa que tu veste, o jeito que você fala, a postura que você atende, o cheiro da tua clínica. Então, todo o sinal que tu emana é brand. Marca são os sinais que ficam na cabeça do teu cliente. Então, eu falo muito de Disney desde as minhas redes sociais ou no dia a dia com o cliente. Então, quer me deixar feliz é meu cliente estar na Disney e lembrar de mim. Isso é o brand da Verena dando certo. Eu falei, pô, estou lembrado junto com a Disney, tô bem. Essa lembrança foi boa. E a mesma coisa com o cliente. O cliente foi em algum lugar, foi em alguma marca e entende que aquela marca tá ligada a você, o brand está sendo feito. Então, brand é preço, é posicionamento, é onde está a tua clínica, é como o teu funcionário está vestido, como o teu cabelo fica, enfim, é todo sinal que chega no teu cliente. E você também fez esse curso da Disney. Sim. Como surgiu a ideia de fazer esse curso? Tá. Eu sempre fui uma aficionada pela Disney e a primeira vez que eu fui, eu tinha 20 anos, então já era mais ou menos adulta. E chegando lá, eu me lembro que eu fui com a minha sobrinha de 5 anos e me encontrei com o Mickey falando pra mim que the dreams came true, né? Os sonhos se realizam. E eu entrei em prantos. E eu não entendia porque desde 7 horas da manhã, a pessoa que me recebia com um super sorriso, 7 da manhã. Seja bem-vindo ao mundo mágico. O Mickey estava muito feliz comigo. O que acontecia com aqueles funcionários para estarem felizes desde 7 da manhã até 11 horas da noite, que é a hora que fecha o parque? E o que rolava nos bastidores? Então, essa é a minha curiosidade. Eu brinco que é um pouquinho da fofoca, né? Aquele gostinho da fofoca, de entender esses bastidores. E fui atrás de fazer esse curso para compreender como ter essa magia, essa alegria o tempo todo. E aí eu vi que o buraco era assim muito mais embaixo, né? A história era muito mais profunda, é muito mais além do que um sorriso. É falar sobre uma cultura personificada, estruturada desde o que a gente fala, né, que é o Traditions, que são uma semana de onboarding. O funcionário todos, eles ficam imersivos na marca. O que é a Disney? Por que existe o Magical Moment? Como você vai fazer magia, de certa forma? O que pode, o que não pode? Quais são os sinais? E eles estudam muito os clientes. Uma coisa, assim, delicada que eu acho é o jeito de apontar na Disney. Existe um jeito que universalmente você não vai agredir nenhuma cultura. Ou seja, a Disney, como sabe que atende o mundo inteiro, Sim. ela pesquisou os clientes do mundo inteiro e entendeu que existe um sinal, que é apontar com os 2 dedos, que você não vai estar sendo ofensivo com ninguém. Então, tudo ela estuda. Ela estudou porque o chão da Disney é daquela cor. Porque é o melhor chão. Ela estudou com a Kodak, porque era o melhor chão para bater foto. Então, eu entendi que não é sorrir por sorrir. São muitos detalhes ocultos ali, É que o detalhe faz a diferença. para melhorar a experiência. E me deixou muito chocada o quanto detalhes fazem realmente a diferença. E a gente fica viciado, Cláudio. Eu hoje ando na rua e a gente pensa, poxa, isso daqui podia ser diferente. Poxa, isso aqui na Disney não ia rolar.
A gente fica um pouquinho viciado nesse olhar. O que é legal é que vai mudando um pouquinho a mentalidade, né? Eu falo que assim, eu passei a ser muito mais detalhista onde eu vou, quando durante um período eu fazia cliente oculto. Então eu tinha que fazer aqueles relatórios, e Adoro. aí você fica meio viciado nos detalhes, né? De quanto tempo leva tal coisa, da iluminação, do cheiro, né? Do bom De dia. tudo. Eu adoro fazer cliente oculto. Eu adoro. Que desde o bom dia, eu falei, se ela deu bom dia, ela não se apresentou. Ela passou um produto no meu rosto e ela não me explicou o que era aquilo. É uma coisa legal, além de ter vantagem de fazer cliente oculto, né? Eu acho que você aprende muito. Eu aprendo muito porque é sobre pessoas. Então, assim, um dos prazeres da minha empresa é a gente poder atuar no Brasil todo. E hoje a gente tem algumas clínicas em Portugal, Espanha, Estados Unidos, que são culturas completamente diferentes. Então, hoje, quando eu pego um cliente de fora de São Paulo ou de Belém, que hoje a gente mora em São Paulo, né? A sede da AIDA é em São Paulo. Que não são Belém e São Paulo, eu quero emergir naquela cidade. O que que vocês gostam? O que que vocês mais fazem? O porquê daquilo? Eu fiz algumas palestras pelo Brasil e eu lembro de no Uber perguntar como era o égua lá, porque no Pará égua é uma expressão que serve para quase tudo. Então, o que poderia ser um caramba, né, para o paulista, eu queria para cada lugar. Então, tipo, eu fui para Minas, uai. Então, entender como é cada cultura, o que é cada palavra para alguém, é o fundamental para tu surpreender. Então, quando eu chegava em um lugar e brincava do égua no Pará com o uai do mineiro, eles começavam a rir. E aí a gente entende, poxa, então estão me ouvindo, estão prestando atenção. E É tudo. principalmente para empresas que têm abrangência nacional, é muito importante conhecer essas culturas, se aprofundar. Porque não dá certo. A mesma estratégia que eu faço numa clínica de reprodução humana em Belém do Pará não é a mesma que eu faço em São Paulo. Não é a mesma que eu vou fazer no Rio de Janeiro. Ou não é a mesma que eu faço em São Paulo sem ser capital, sendo no interior. É. Tudo tem um jeito diferente. Tudo tem uma personalidade diferente. Sem contar que eu percebo muito. Pode até ser duas clínicas de reprodução humana em São Paulo. Mas se o líder, né, se o CEO, se o fundador são personalidades diferentes, o processo é completamente diferente. Às vezes o cara, ele é muito analítico, ele gosta muito de planilhas, ele normalmente ele vai atrair aquele cliente que vai entender analiticamente que ele é um bom profissional. E o outro é um brincalhão, é um criativo, que atrai pessoas que querem mais leveza, que querem se sentir mais acolhido com brincadeiras. Então, até isso, que é o branding, de novo, a gente personaliza para os processos. O processo ele vai de acordo com a cultura local, com o cliente e com o fundador da clínica. E só para explicar para o pessoal, esse curso que você fez na Disney chama Gastologia. Gestologia. O que significa Gastologia? Gestologia é porque na Disney, dentro da cultura, eles não têm clientes. Eles têm guests, que são Convidado. convidados. Então, gestologia é o estudo do convidado. Então, vai muito além. Porque quando a gente pensa em cliente, ah, tá, eu tenho que vender algo a alguém. Mas quando eu penso em convidado, você pensa na sua casa, que Isso é você um vai ponto fazer um de café vista bem interessante. quentinho, né? Que você vai passar o cheirinho. Olha, eles estão subindo o elevador. Vou botar o cheirinho. Meu cachorro tomou banho hoje, eu troquei o Tá tudo lençol, tá tudo arrumadinho, não tem arrumado. bagunça. Nunca tive bagunça em casa, porque é um convidado. Então é muito diferente quando você tem um olhar de cliente. E eu acho isso fantástico, porque na Disney ele fala assim: olha, a gente não tem um serviço, a gente tem um show, a gente entrega show. A gente não tem funcionário, a gente tem cast member, né, que é membro do elenco. Então olha que interessante. Gente, vocês não são meus funcionários. Vocês são membro do elenco do que a gente está fazendo um show. Eu quero que vocês me ajudem a entregar um show para os meus clientes. Então, o grau de importância do funcionário, ele cresce. Porque dentro de um membro de um elenco, todo mundo é importante. Sim. O protagonista sem o antagonista não é nada. Então, todo mundo é importante. Mas é muito legal esse tipo de visão, porque você já começa, só de mudar a palavra de cliente para convidado, você já pensa numa série de coisas que talvez você já fizesse diferente a partir dali, né? E eu acho que e são coisas que são detalhes, mas são muito perceptíveis, né, quando você faz essa mudança. E são palavras que fazem mudar. Tem uma coisa que eu percebo muito quando a gente vai fazer NPS, que é o Net Promoter Score, que na verdade é uma pergunta. O quanto você indicaria esse profissional para um amigo ou um familiar? Porque o que acontece às vezes, qualquer pessoa, né, que vai te pedir uma indicação, ah não, a cafeteria ali é boa, aí vai lá.
Mas uma mãe, um amigo, tu não indica qualquer cafeteria. Tu quer indicar a melhor cafeteria, que tu teve uma grande experiência. Porque o indicar é isso. Então, são palavras que a gente vai mudando e eu acho que a ficha fica mais fácil para cair, para quem não é da área da administração, por exemplo. Uma coisa assim que eu vejo muito, principalmente na área da saúde, é uma falta de atenção em relação à secretária, né? Muitas vezes ali, até banalizando, né? Não entendendo a importância que esse profissional tem dentro do consultório e principalmente não qualificando, não investindo na qualificação dessa pessoa, né? Em treinamentos, para quê? Porque é o cartão de visitas, né? Então ali É o primeiro sorriso, é o você primeiro encanta oi. ou espanta ali, né? Total. Uma das coisas que eu fiz, e é engraçado, eu tive um problema com uma cliente porque ela achava um absurdo. Ela é da área de estética, ela faz procedimentos de harmonização. E ela achava um absurdo porque a secretária dela achava caro o que ela fazia. Porque ela não entendia quem era o público. Eu falei, você sabe onde ela faz compras? Assim como a gente precisa conhecer o nosso cliente, a gente precisa conhecer o cliente interno, que é o funcionário. Então, onde ela faz compra? Ela não entende que existem bolsas de 400 mil reais da Hermès. Ela não entende que a cliente que está lá com uma pulseira da Cartier, da Bulgari, que é 100 mil, 200 mil, um procedimento estético, Apenas com o bolso dela. ela pensa com o bolso dela. Então, uma das coisas que eu acho fundamental dentro de qualquer empresa que quer crescer, que quer expandir, é treinamento. E assim, eu entendo todos os portes de treinamento, desde o treinamento de um sistema, de um curso, de você explicar para o teu funcionário, até você conseguir o financeiro de chamar uma outra consultoria, uma mentoria ou profissionais capacitados no mercado para dar, mas deem treinamento. Todo mês arranjem um ritual de ensino. Explica o que é a toxina botulínica. Por que a toxina botulínica é importante? Poxa, ela dura só 4 meses. Ai, R$ 2.000, R$ 1.500 é um absurdo. Que às vezes é o salário da tua secretária. Então ela vai achar caro. Você ou precisa pensar se ela também é uma vendedora, que ela precisa experimentar o teu produto, igual em restaurante, bons restaurantes, todos os garçons conhecem os sabores. A tua secretária, ou ela experimenta o produto, ou você tem que estar treinando para explicar, olha, a toxina botulínica é isso. Não é só rejuvenescer, mas às vezes é empoderar uma mulher, ela se sentir pronta para trabalhar, porque quando a gente entende que produto não é só o resultado final, mas o benefício, né? Ah, o que que a toxina faz? Ela congela músculo, tá? A toxina ela empodera, faz a gente se sentir mais jovem, se sente muito mais orgulhosa de que a gente é. Então mexe com a autoestima. E às vezes é isso que a gente precisa ensinar para a secretária. E eu gosto muito de deixar claro como a gente faz com o meu cliente, eu quero que eles façam com os funcionários. Não é falar, olha, Maria, minha recepcionista, sorri. Não, por que sorrir? Tem uma coisa que eu fiz uma pesquisa que era sobre pessoas que têm aquela feição. Como é que eu posso trazer pra ti, Cláudia? Aquela com cara de bunda, sabe? Eu tenho uma amiga muito próxima. Todo mundo sabe o que é Todo isso. mundo sabe. Todo mundo tem um amigo, um familiar, um tio que tem, né? E uma dessas pessoas que eu tenho conhecido, ela veio me reclamar que teve um atendimento com essa feição. E ela ficou revoltada. E eu falei, gente, ou seja, até quem tem cara de bunda não gosta de ser atendido dessa forma. E isso foi uma virada de chave pra mim. Ou seja, todo mundo gosta de ser bem atendido. Até quem não atende bem. Então, precisa explicar. Mas essa que é a grande curiosidade que eu tenho nos dias atuais. Que todo mundo valoriza um bom atendimento. Mas por que quando você tem um negócio, poucos investem nessa experiência do bom atendimento? Porque a grande parcela das pessoas, quando você fala assim, ah, por que que esse cliente fechou com você, né? Fala assim, ah, porque gostou do meu atendimento, né? E às vezes pega aquilo como uma verdade absoluta, mas às vezes não consegue ver que aquele que não comprou, às vezes deixou de comprar também pela questão do atendimento, né? Então, o atendimento, acho que é a base de qualquer empresa, né? Não, eu gosto de trazer o atendimento como a jornada do paciente, porque quando os meus clientes pensavam em atendimento, eles achavam que era a recepção. Bom dia, meu nome é Maria, seja muito bem-vindo. Não.
Atendimento é como você vai mandar a mensagem, o que vai ser escrito para marcar a consulta, o lembrete, o pós-consulta, de que forma tu vai lembrar ele. Exato. Então, voltando ao exemplo de estético, em quantos meses? Será que seria legal o teu paciente receber uma mensagem sua? Oi, Verena, faz 4 meses do nosso último procedimento. Vamos renovar essa beleza? E ao mesmo tempo poderia ser com um aparelho auditivo. De quanto em quanto tempo você precisa renovar? Olha, saiu um produto novo que se encaixa na sua necessidade. Quer conhecer? Vem. Isso mostra cuidado. Atendimento é cuidado, é acolhimento. Então é toda aquela jornada. Não só na área, não é só o cheirinho, não é só o teu banheiro tá limpo. Sim. Não é a tua secretária ser bonita, saber falar. É todo o contato com o cliente também, antes, durante e depois. E porque muitas vezes esse convite a oferecer coisas, existe uma cultura que o profissional de saúde, assim, eu não quero ser vendedor, né? Então eu não quero ficar forçando situação, não vou colocar uma situação que o meu paciente, né? Até tem a Acho que percepção eu de sou. paciente, Sim. né? Que eu tô querendo forçar a barra e muitas vezes muitos negócios são perdidos ali, né? E às vezes é um entendimento simples e uma objeção que existe que pode ser facilmente contornável ali naquele momento. Por que que ainda existe muito essa resistência? Eu acho que lá na faculdade, quando eles entenderam que escolheram a saúde para salvar vidas, transformar vidas, fazer a vida valer a pena, eles acham que vender é ser mercenário. E não é. Precisa virar essa chave desse porquê, porque a gente não entende que na verdade o teu paciente ele quer aquele procedimento mais longo, ele quer ser mais acolhido e tudo é o jeito como você vai vender, como você vai falar. Exatamente. A gente não vê grandes outdoors no Brasil da Hermès, mas você vê grandes pessoas comprando a Hermès. Então, a Hermès é mercenária? Não. Ela tem um jeito dela de encantar que é atendimento, que é a marca dela na cabeça do cliente, é como ela trouxe aquela conexão com o cliente. Então, os médicos, os profissionais da saúde, eles precisam entender que vender é, na verdade, transformar a vida do paciente. Quantas das vezes um procedimento um pouco mais caro na cabeça do cliente, na verdade é um investimento? Porque no momento que ele investe R$ 1.000 a mais, o procedimento dura mais tempo. Exato. O produto dura mais tempo. Então, às vezes, demonstrar para o paciente que o custo-benefício é um investimento melhor, a opção B, que parece mais caro. O atendimento, eu falo que é o melhor investimento que você pode fazer na sua empresa, porque além de você converter aquele cliente, ele gera muitas indicações, o famoso boca a boca, né? Que é fruto muito desse atendimento, não só da qualidade do produto ou serviço, né? Mas também o atendimento. Porque você chegar num ambiente e você ter aquele uau, né? Que atendimento, como eu fui super bem atendido. Você comenta para todo mundo, você posta nas redes É sociais, enfim, inesquecível, né? é inesquecível. Uma das pesquisas a gente fazendo, hoje a Disney ela tem uma taxa de retorno de 70%. Então imagina, um investimento de mais ou menos R$ 20.000 para ir para a Disney, as pessoas voltam. Bom, Eu mas faço parte da taxa. e E o, voltaria quantas e vezes o for. melhor, sem gastar em propaganda, sem gastar em marketing, porque o marketing é ela mesma, somos nós que E eu indico frequentamos, para né? todo mundo. Exato. O Mickey não me paga para estar falando que ele é fantástico. Ele não me paga para isso. Ele só me deu muito conhecimento. Então, Ele tem embaixadores no mundo inteiro, o né? famoso promotor de venda. É, Então, aquele bom paciente é aquele que vira um promotor. Eu brinco com as clientes e falo assim: sabe aquele cliente que chega e acha que está em casa, que pede um cafezinho, que acha que vai ser convidado para o teu casamento? Ele é o promotor. É aquele que vai levar a mãe, a sogra, o marido, exato. os filhos, porque confia em você. Então, o ou é superar expectativas positivamente e tratar aquele paciente muito além. Então, investir em atendimento é isso. Investir num pós-venda é isso. Explicar, isso tudo é cultura também. Eu acho que atendimento e cultura, eles andam entrelaçados, não tem como separar. Então, se você coloca essa cultura em você, que superar expectativas é trazer aquele paciente para perto de mim para sempre, fica muito mais fácil você entender a importância daquele investimento. Exato. E sabe qual é o maior problema, Cláudio, que eu vejo? É a falta dos cálculos. Como o médico ou profissionais da saúde em geral não sabem fazer CAC, que é custo de aquisição do cliente, ROI, que é retorno do investimento,
Eles não entendem que, às vezes, esse transformar de atendimento, que é brand, que é atendimento, ele é a longo prazo. Então, tu não consegue um retorno rápido. Não é, vou investir num treinamento, quanto eu ganho de volta? Mas o grande problema é que se você não investe muito, também você pode entrar numa decadência muito rápida. Porque um Tranquilamente. atendimento ruim faz com que o cliente não só não volte, mas fale mal. E várias estatísticas mostram que quando você faz um trabalho de excelência, né, 10% indicam, né? Agora, aquele para criticar é 90% da má experiência. Total. Tem um estudo, se eu não me engano, é de Harvard, que fala, quando você é bem atendido, você fala para em torno de 5 pessoas, mas quando você é mal atendido, você fala para no mínimo 20. Exato, E hoje, falando de rede social, o que mais tem? É só abrir qualquer plataforma digital que tu vai encontrar alguém falando mal de alguma marca. exato. Então, naturalmente, você ser ruim é muito fácil. É muito fácil ser ruim. Então, esses investimentos, a gente precisa olhar a longo prazo e que sim tem um investimento. Investir em atendimento é diminuir teu CAC, é diminuir o custo de cliente. E aí, quando a gente falou do cliente promotor, né, no cliente que vende pela gente, ele gasta normalmente 2 vezes mais do que um cliente novo. O custo de aquisição dele é extremamente baixo, porque tu já conquistou ele, então os próximos que ele vai trazer, tu quase não tem investimento. Então é importante você pensar o que às vezes pareceria perfumaria, como eu vou dar um presente de aniversário, eu vou mandar um brinde de Natal, eu vou mandar alguma coisa que parece perfumaria, parece dinheiro jogado fora, mas é fortalecer a tua marca, os teus sinais na cabeça do cliente. É. E também eu acho que é importante as pessoas compreenderem que não é necessária a perfeição, porque não existe a perfeição. A própria Disney não é perfeita. Quando você fala em ir pra Disney, você fala assim, puxa, aquelas filas longas tal, mas a questão é que o sentimento dentro do equilíbrio das coisas ruins e as coisas boas, elas se sobrepõem, né? Então, o bom, ele mascara, faz com que Dá uma mesmo mascarada. você fique ali na fila por muito tempo, aquilo tá tudo bem, vale a pena, né? Não, e é muito interessante. Eu sou uma aficionada por livros. E tem um livro que eu indico para quase todos os meus clientes, é Se a Disney Administrasse o Seu Hospital. E lá ele fala muito do quanto é difícil administrar a área da saúde. Porque você está tratando com, normalmente, dor. É. Quem quer ir num profissional da saúde que não seja estético, tá indo por uma dor. Dificilmente hoje, a gente tenta mudar isso no mercado, as pessoas estão indo para promover saúde. Mas por quê? Meu braço está doendo, eu tenho que ir. Eu tô com uma gastrite, tem que ir. Então o paciente já chega meio triste, já meio não queria estar gastando com É. isso. Então você reverter isso é o que é a chave do negócio. E o cliente poderia pensar assim, puxa, né? É engraçado quando ele vai por essa dor, ele quer economizar, né? Sempre. Então, assim, no dentista eu quero o mais barato ali, o tratamento mais em conta, o aperitivo, as coisas de rejeição, né? Que a pessoa não quer, ela tende a buscar um preço e privilegia até outras coisas superficiais, né? Um telefone novo, alguma coisa, do que às vezes cuidar das E questões de saúde que são até mais relevantes, né? é você, é a chave da sua vida. É, Eu digo que não adianta trabalhar o CNPJ se não trabalha o CPF, ou seja, você é o maior ativo da tua vida. Sem você, não tem você. Então, você também, essa cultura de também doutrinar o paciente é muito importante. Falar assim, olha, não é só para você vir aqui quando tá com gastrite, tem que vir antes. É um tratamento. Como é que tá a saúde? As vitaminas estão em dia? Então, esse doutrinar também é difícil para o médico que está acostumado, o profissional está acostumado a esperar dor. A exato, pessoa só vai ver, avaliar a audição quando não está escutando mais nada. exato. Quando a esposa grita e ele não está ouvindo. E pensando hoje que todas as empresas têm uma visão no marketing digital como um pilar de crescimento do seu negócio, né? E eu falo assim que o digital, quando você entra, ele parece uma mesmice. Você não consegue às vezes diferenciar ou escolher uma empresa em relação a outra, porque todas estão oferecendo os melhores produtos, melhor atendimento, Sempre é melhor em sempre o tudo. melhor em tudo, né? Então, que dica você daria visando, ainda mais pensando que o maior diferencial é o atendimento, e isso não é muitas vezes possível colocar isso de uma forma clara e objetiva para quem está vendo? Que diferencial, pensando no marketing digital, as pessoas poderiam explorar mais para sair dessa mesmice e conseguir se destacar entre a concorrência? Eu volto
ao que a gente conversou lá no início. Te conhece. O que que você é bom? Como você se comunica? A gente consegue criar estratégias no digital que vão refletir em você. Será que é gerando cultura? Será que é gerando... A gente conversa muito hoje que os melhores ou mais bem-sucedidos profissionais da saúde são aqueles que criaram comunidade. Aqueles que têm um grupo de pessoas que às vezes nem todo mundo é teu paciente, mas que são teus fãs. De que forma tu tá te conectando com esse público? De que forma tu tá gerando valor para eles? Então, às vezes pode ser coisa boba, como dica do dia a dia que você faz, não que o teu amigo faz igual, é o que você realmente faz. O que que você acha que realmente vai gerar conexão para eles? E vai construindo dentro do marketing digital na tua realidade. Agora, é unânime, você precisa ter rede social, não tem como. Exato. Não dá pra ficar fora. Mas eu digo porque tem muita gente que fala assim, Verena, eu não quero ser blogueiro. Verena, eu não gosto de rede social. Eu falei, tá, então vamos fazer um feijão com arroz. Vamos ter um básico, dizendo que você existe, tendo pelo menos um vídeo por mês pra pessoa ouvir seu tom de voz, porque não existe paciente que não vai te pesquisar, tá? Não, é muito raro um paciente de particular chegar no teu consultório sem te pesquisar, Exato. sem querer ouvir tua voz. Tá? Eu sou esse tipo de paciente. Eu brinco que eu sou muito 220. Então, às vezes, um profissional da saúde que for muito calmo, eu brinco oponopono, né? Mais calminha, eu não consigo me conectar. Então, eu gosto de profissionais um pouquinho mais 220 que nem eu, porque a conexão fica mais fácil. É a mesma coisa. Vamos ter vídeos seu uma vez, 2 vezes no mês, mas vamos trabalhar também o teu offline. O que que tu tem feito? Quais são as conexões? A área da saúde são conectores. Cada vez mais, você não consegue tratar um paciente de forma sozinha. Se você é fono, você às vezes precisa de um TO, você precisa de um físio, você precisa de um outro médico. Então, quem são os teus indicadores? Como trabalhar com eles? Você também tem que entender aqueles indicadores, aqueles profissionais que te indicam como clientes. Como gerar clientes para eles? Dentro desse livro que eu falei, Se a Disney Administrasse Seu Hospital, eles falam muito que o cliente do hospital não é o paciente, é o médico. São os profissionais, são os enfermeiros, é quem quer estar lá. Então, É verdade. porque se eu tiver o melhor hospital com os melhores equipamentos, eu vou ter os melhores médicos. E aí eles vão atrair. Quem é o cliente do médico é o paciente, não é para mim. Então, assim, é entender tudo isso. O que que hoje, ele é meu indicador, como eu gero valor para aquele médico? Eu tenho que explicar para ele que o meu serviço vai gerar valor, vai ser uma continuidade da marca dele? Quem ele é? Então, eu falo assim, construa o digital conjuntamente com o offline. Eu não acho que só o digital. Eu tenho muito cliente também que reclama, aquele colega que não estudou tanto quanto eu, mas ele tem muito mais seguidor que eu, a agenda dele tá muito mais lotada do que eu, mas eu não consigo. Eu não consigo gravar vídeo. Porque é o terror. Hoje eu acho que de 100% dos meus clientes, mais de 60% tem pavor de câmera. Gagueja, sua. Mas também tem como desenvolver se a pessoa Tudo a quiser. gente trabalha. Tudo a gente manda para um curso de teatro, um curso de oratória. A gente tem que trabalhar porque vai precisar aparecer. É unânime. Mas não quer ser blogueiro, não vai conseguir postar todos os santos dias nos stories? Trabalha teu offline com energia. Você acredita que pode ter um problema de, às vezes, conflito em relação à postura que quer passar? Porque, assim, um profissional de saúde, às vezes ele tem uma sensação que se ele se expor demais, ele pode, talvez, mostrando... Não necessariamente você precisa se mostrar mostrando a sua vida pessoal, né? E isso que eu acho que é importante deixar claro, porque as pessoas acham que pode ser 8 ou 80. Ou eu não faço, ou eu faço que eu tenho que colocar desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. E não é assim, né? Você consegue ter a sua postura profissional, que é importante para um profissional de saúde, né? Ter Ser aquela postura. cirúrgico, até na rede social é Mas importante. também as pessoas te conheceram, porque eu falo assim, eu acho que o que diferencia uma clínica da outra é o profissional, Sempre. né? O cliente da clínica são os profissionais. Os profissionais é que trazem o paciente. Não é a clínica, são os profissionais. São eles que vão gerar conexão. E eu concordo com certeza, você não precisa expor tudo. Eu até chamo a atenção de algumas clientes que têm filhos pequenos. Olha, vamos evitar postar foto de muito criança ou que está na escola. A gente, enfim, o mundo é perigoso, né? Então, a gente fala, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, porque dentro de uma rede aberta você corre N riscos. E hoje,
qualquer pai, qualquer mãe, quando mexe com a criança, cria traumas, então já não quer nunca mais mexer na rede social. Então eu sempre trago esses cuidados que são importantes. E dá para ser cirúrgico. Você não precisa tá todo o tempo dizendo quem você é, o que você quer, como você quer. Mas qual é o teu valor? Qual é a tua missão? Por que você escolheu essa área? O que que realmente te motiva? O que que te transforma? O que que às vezes dói pra você? O que que te deixa chateado profissionalmente? Isso, querendo ou não, gera muita conexão. E o que eu gosto muito é de tentar transformar os meus clientes para a realidade deles. Então, se você é de uma área de estética, será que dentro da tua vida do dia a dia, num restaurante, você não conseguiria puxar o assunto? Sem dúvida. Né? Então, tudo no teu dia a dia dá. Às vezes é um café, olha, gente, eu adoro esse café, eu sempre trago para a clínica. Vamos escolher o sabor do bolo da clínica na semana. E é muito engraçado. Paciente, não sou só eu que sou fofoqueiro, o paciente é muito fofoqueiro. O paciente adora escolher o sabor do bolo, o sabor da bala que você vai oferecer Exato. no consultório. É E boa. ele percebe. Se ele volta lá e mudou, ele comenta. Não, a gente brinca que tem umas pacientes muito engraçadas que elas chegam na clínica e falam assim: ai, cadê o chá de hibisco? Não tem hoje. Fica triste porque não tem um chá que ela gosta. Então, já porque ela escolheu, né? Ela estava contigo nisso. O que eu acho super interessante é você transformar uma situação negativa numa situação positiva, né? Aham. E aí eu vou te dar dois exemplos que eu acho bem legal. O primeiro é assim, você gosta de ir em hospital? Ninguém gosta. Ninguém gosta, né? Mas tem um hospital aqui em São Paulo que a gente até entrevistou o chefe de cozinha, o Bruno Monreal, né? Uhum. Que ele traz uma experiência gastronômica para quem frequenta o hospital que é fantástico. Você fala assim, puxa, eu quero ir lá um dia só para. Né? Quero ter essa Então experiência. é bacana, né? Assim como os aparelhos auditivos, né? Também que é interessante. Ninguém quer usar aparelho auditivo. Mas é quando você começa a falar assim, ó, aparelho auditivo, você transforma num fone de ouvido sem fio para você fazer sua caminhada, você vai ouvir sua música, você conecta com a TV, então se você estiver assistindo um jogo de futebol, você pode ir na cozinha, pegar uma cervejinha que você não vai perder nada. Toda pessoa, nossa, até eu tô querendo usar um aparelho auditivo. Então eu Os acho legal benefícios essa transformação de algo negativo para algo que de repente que até as pessoas que não precisam querem, gerem né? desejo. Gere desejo. O hospital, hoje, a maioria dos hospitais que tem muito sucesso dentro da marca é porque eles focaram muito na hotelaria. Então você não tem mais só aquela experiência de É, hospital, todo mundo branco. Hoje o cheiro do hospital não é mais o de éter, tem o cheiro dos hospitais. O uniforme das enfermeiras não está todo mundo de branco. Enfim, eles conseguiram personalizar para você se sentir num hotel 5 estrelas. há muitos anos atrás eu fiz uma cirurgia no meu pé, que eu rompi ligamento jogando bola, e aí eu tive que fazer a cirurgia num hospital aqui em São Paulo. E aí foi muito bacana, porque até fiz pelo convênio, e tudo bem que era um convênio bom, mas até pelo Mas a convênio. gente também E eu surpreende. fiquei surpreendido que, assim, tava num quarto individual, tudo, e aí a atenção que tiveram com o acompanhante, assim, foi extraordinário, e também a forma como me trataram. Então, assim, perguntaram se no dia seguinte, que ia ser a cirurgia, que eu fui internado um dia antes, se eu tinha preferência por alguma revista ou jornal, e aí eles trouxeram para o acompanhante também. Personalizado. Questão também de cardápio de comida. E eu lembro quando eu tive alta, eu recebi uma cesta assim de frutas, maravilhosa também. Então eu falo, é uma experiência que eu vou carregar pro resto da vida e vou contar para todo mundo Vai essa naquele hospital que experiência. é bom e ainda aceita o meu plano, é muito legal. Eu vejo como um bom lado. Os pacientes ainda não estão acostumados a serem bem atendidos. Isso é bom. Então, o feito, ele é melhor do que o perfeito. Então, às vezes, o profissional, ele tem medo, mas eu não tenho a melhor clínica, eu não tenho. O feito é melhor que o perfeito. O que que você tem hoje? Exato. Dá para usar. Com o que você tem hoje, ainda não tem a melhor secretária. Cria script, cria roteiros de como você quer que ela atenda. Existe hoje como você ainda tem a inteligência artificial para te ajudar. É. Você consegue descrever, olha, eu quero que minha paciente fale dessa forma com ela, assim, assim. Entrega um script pronto. Ai, tô com medo dela. Tá aqui. Ela não vai nem precisar pensar. É copiar, colar e ter um pouquinho de jogo de cintura. Trabalha com o que você tem. Eu ainda tô num coworking médico, que ainda tem muito aqui em São Paulo. Trabalha o teu pós-venda. Como é que tu vai falar com aquele paciente depois? Tu supera a expectativa do mesmo jeito. Então,
o paciente ainda não está acostumado a ser bem atendido. Então, o pouco que a gente faz já surpreende e já fideliza. Vamos falar um pouquinho agora sobre a AIDA. Uhum. Né? A AIDA é uma empresa que dá assessoria para diversos segmentos de empresas, é isso? Hoje a gente atua em todas as áreas da área da saúde, desde o hospital a recém-formados, a gente tem processos para cada um deles. Do recém-formado até grandes hospitais, indústrias farmacêuticas, a gente consegue trabalhar. E é 360. É completamente 360. Hoje a gente tem equipe de contador, jurídica, a parte financeira, a parte de cultura, marketing, tudo isso. Completamente focado a gestão estratégica e contabilidade. A gente não faz aquela parte de design que as pessoas, quando ouvem brand, ainda acham, mas muito mais focado em gestão estratégica. Então, a gente dá treinamentos, a gente imerge dentro da clínica, o que precisa para cada funcionário, a gente faz o one-on-one, a gente trabalha muito com o CEO da clínica, né? O fundador, o que você quer transmitir? Então, tóxica do jeito que eu sou, que eu brinco, eu vou desde, olha, vamos ter que ir numa personal stylist porque você não está de acordo com o público que você quer alcançar. Você precisa se vestir melhor, você precisa falar melhor. Vamos fazer um curso de oratória? Então, a gente trabalha desde a parte 360 do dono da empresa até os processos, protocolos, como vender, o que vende. E a gente preza muito em ensinar eles. O que você tem que fazer? A AIDA não é uma bengala. É uma estratégia de crescimento. Quanto mais você aprende, você vai me dar tempo para ter insight. Qual é a novidade? Que campanha a gente vai fazer? Vamos fazer uma negociação? Você quer expandir? Você quer ter franquias? Dá para transformar a tua clínica numa franquia? Hoje eu estou em São Paulo, quero ter também uma clínica no Rio. Dá para? Dá. Mas para isso são etapas. Então a AIDA a gente trabalha de forma 360. Inclusive na parte de descrever processos, essas coisas, tudo. Tudo, diretamente. Qual o processo, como vai a etapa de falar com o cliente, como falar, o script de atendimento, o script de pós-venda, o ideal do que o teu cliente quer dentro da clínica. Então, hoje tem clínicas que o paciente só conversa com o profissional e vai para uma outra sala falar com o negociador para passar o preço. A gente brinca que, muitas das vezes, o profissional ele é o nosso Mickey. E o Mickey não dá preço. Quem dá preço é outra pessoa. Então, a gente não fala de valor junto com o profissional. Quem vai falar é a consultora, é a vendedora que vai focar, explicar o porquê. Então, a gente consegue hoje criar todos esses processos com eles. E o que eu gosto muito é, por exemplo, a clínica quer contratar uma agência de marketing. A AIDA vai estar junto com eles para entender e explicar para não ser enganado. E a gente vai contratar uma empresa de tráfego pago que é indispensável. Vamos lá analisar quem é o teu cliente? Porque hoje eu acredito muito que independente do terceirizado que você vai ter, ele só vai dar certo se você estiver do lado. Se realmente você explicar quem é o teu cliente, o que você quer, e você está analisando os resultados. Infelizmente, no mercado, a gente ainda encontra o terceirizado que foge, que não resolve, enfim. Mas a AIDA, ela está desde essa parte de ajudar com terceiros, com o processo interno também. E das clínicas ou profissionais que procuram vocês, como que é a relação de retorno que essas pessoas têm? Porque tem algumas coisas que você muda e você já tem um retorno mais rápido, outras coisas são mais a médio prazo, outras a longo prazo. Que tipo de escala, mais ou menos, de resultados as pessoas podem esperar para quem busca? Quando eu falo da área financeira, em um mês a gente dá resultado. Porque Só a organização das coisas já... Organização das coisas, melhora de alíquota, no outro mês você está recebendo melhor. Sem mexer nada, sem mexer nada. Agora, quando a gente fala em mexer processos, eu digo que as minhas reuniões são muito divertidas, eu brinco, a gente traz, mas elas são respostas a longo prazo. Então, hoje, quando eu falo de gestão em processos, dói, é doloroso, porque às vezes eu vou mudar o teu jeito de falar com o teu funcionário. Ou até o jeito que você idealiza, né? O jeito que você E é doloroso, ninguém gosta de feedback, ninguém gosta de dizer que você tá errado. Então, você tá pagando alguém para dizer que você tá errado? E você já ouviu alguma situação assim? Puxa, você não é da área, então você não sabe o que acontece aqui, já aconteceu isso. Sempre. Às vezes a gente fica um pouco indignado quando a gente vê alguém da área da saúde querendo falar de consultoria e gestão porque com ele deu certo. Mas a gente sempre consegue trazer, eu falei, bacana, eu não sou da tua área, eu realmente não sei a dor de um paciente oficialmente. Mas as experiências que eu tive, os resultados que eu trouxe, nenhum outro colega teu vai te dar. Porque ele não entende realmente quem é o teu cliente. Ele entende o cliente dele.
Então, muitas das vezes, quando a gente encontra alguns profissionais da área que não foram atrás de estudar, eles só replicam o que deu certo para eles, que pode ajudar muita gente, mas é um produto que deu certo para eles. Hoje, o que a Aida faz é personalizar. É entender quem é o Cláudio, como o Cláudio quer chegar, de que forma ele quer chegar e criar algo que fique confortável para o Cláudio. Não é como a Maria faz, o João faz. É como é o ideal para o Cláudio. E tem uma situação também que é bem interessante, né, nessa área da saúde, que é o seguinte, as pessoas elas querem crescer, mas quando tem que sair um pouquinho da zona de conforto, tem que passar a fazer coisas ali que não é do seu domínio, né? Porque você tem a área que você domina, que é a área Sim. clínica, o negócio. Quando você tem que sair um pouquinho dessa área, eu acho que a dor é até mais intensa, né? E as pessoas não acabam abandonando, às vezes, no meio do caminho, justamente por não querer fazer coisas que O não é que do agrado dela. a gente, logo no início, a gente tem uma coisa chamada alinhamento. Então, no alinhamento, você tá me contratando, você ainda não me pagou, eu falei assim, olha, você vai me odiar? Tem dias que vai doer. É muito sofrimento. Tu quer resultado? Tu vai estar comigo. Então, já teve cliente que eu demiti. Eu disse, olha, você não tá dando resultado. Pra mim não vale a pena. Você tá me tratando às vezes como terapeuta. Eu marco aqui, você não me trouxe resultado do que eu pedi pra você fazer, você não fez. Então, quando você tiver É disposto, difícil arrancar lição de casa. é muito difícil, mas é sempre trazer o benefício. É importante? Você quer ganhar dinheiro? Você quer crescer ou quer continuar como você tá? Se você quer continuar como você tá tudo bem. Mas se você quer resultado, você fala comigo. Então, já teve momentos que a Aida precisou demitir alguns clientes por conta disso, de estar em momentos diferentes. Mas eu tento ao máximo deixar claro desde o alinhamento. Vai doer, vai ser chato. Eu tenho um cliente que, quando vai falar da parte financeira e contábil com o meu sócio, toma 2 gotinhas de Rivotril. Eu até conto isso, falo assim, olha, tem gente quando vai ter reunião financeira toma umas gotinhas aí. Então, assim, porque realmente a gente entende, é difícil, ninguém te ensinou isso. Assim como a gente teve profissionais que diminuíram a parte de atendimento e focaram muito mais e se encontraram na gestão, Exato. que é uma delícia de ter esse tipo de cliente, a gente se sente super realizado. A gente tem um cliente que para no meio do caminho, olha, vê, me deu muito resultado, mas aqui é o meu limite. E tá tudo bem. Eu acho que faz parte do negócio. E para outras empresas que não são no segmento de saúde, mas é um pequeno negócio, então, sei lá, uma confeitaria, uma lojinha, um comércio, um supermercado também, ainda consegue ajudar esses O que que profissionais. a história da Aida é que a gente nasceu para a área da saúde. Só que o que acontece? Todo profissional tem um tio que tem uma cervejaria, tem um pai que tem uma vinícola, ou então a mãe que abriu uma confeitaria. E querendo ou não, é muito replicável a parte de gestão. Não é tão diferente. É só porque a área da saúde é mais delicada, né? Uhum. Ela precisa de mais personalização. Então, hoje, a AIDA Brasil, ela nasceu para suprir os amigos dos profissionais da saúde que eram nossos clientes e nos indicavam. Então, com a AIDA Brasil, a gente atende qualquer outra área que não seja da saúde. Mas é porque a gente realmente se aprofunda mais e estuda mais porque são muito mais delicados. Então, eu faço questão de ter um cliente da psiquiatria. Eu vou estudar a área da psiquiatria que ele trabalha. Ah, eu tenho um cliente fono, eu vou estudar a área de fono que ele escolheu trabalhar. Porque senão você não consegue também criar um processo adequado. Então, a área da saúde precisa mergulhar muito mais do que a não saúde, vamos dizer Sim. assim. E que dica do dia você daria hoje para quem está nos assistindo? Qual seria a sua dica do dia? Se conheça, faça uma avaliação de você, entenda talvez os teus arquétipos, né? Quem é você na estrutura de branding. Procure estudar negócios na parte de gestão, né, processos e marketing. E você quer deixar as redes sociais, os contatos? Sim, olha, para falar com a Verena Solheira, é bem facinho. Falar com a Aida, eu recomendo, vamos falar aqui na área da saúde, que é a Aida Medical. Dentro de todas as plataformas é o mesmo nome. Aida Medical, você encontra a gente no Instagram, TikTok, e eu espero encontrar vocês que tenham aí alguma dúvida, algo para tirar. Eu vou adorar conversar com vocês. Eu digo que eu sou uma fofoqueira do bem, então eu adoro tirar dúvida, explicar, porque eu entendo que o negócio de gestão, essa consultoria em gestão, transforma também a saúde da minha sociedade. Então, é a longo prazo. Eu cuido dos meus profissionais para eles darem saúde para os pacientes deles, né? Cada vez mais eu estou convencido de que a área da saúde, quem trabalha nessa área, tem condições de, assim, um potencial de mais do que dobrar o seu faturamento.
Com né? certeza. Não só no segmento que eu atuo na área de saúde há muitos anos, mas todas as pessoas que eu conheço que atuam nessa área retratam isso, né? Então eu acho que seria muito importante cada vez mais ter esse tipo de trabalho mais especializado que você faz e outras pessoas fazem, principalmente por isso, porque eu acho que é um ramo com tanto potencial de crescimento, mas ao mesmo tempo você vê tantas pessoas às vezes desistindo dos seus negócios por às vezes não querer buscar ajuda e às vezes coisas simples. Nem sempre o que você precisa são mudanças muito radicais. E o que é importante enfatizar é que as mudanças são graduais, né? Você não vai simplesmente virar tudo do avesso, né? Mas pequenos movimentos que você já faz, como você falou, o financeiro, já traz um resultado muito rápido que já dá um ânimo até para a pessoa parar e falar assim, puxa, deixa eu parar para ouvir, porque assim, se uma pequena mexida já resultou nisso, imagina se eu entender o projeto como um todo, E né? investir como um todo. Não precisa desistir dos sonhos. Se você quer estudar, é a chave. Contratar pessoas que você confie, que você conecte, que vai te dar segurança, eu acho que também é a chave para você se sentir bem no teu sonho. Porque eu acho que quem escolhe a área da saúde é uma doutrina, né? É uma missão, não é só um trabalho. Então, você ter pessoas que vão te ajudar a fazer desse sonho algo gostoso de ser vivido é a melhor coisa do mundo. Legal. Obrigado, Verena, mais Obrigada. uma vez pela sua presença. Vamos mantendo contato, porque eu acho que Claro, vai ter muitas coisas boas que podem surgir aí. pode contar comigo. E se você gostou desse episódio, te convido a dar o seu like, comenta aí se você é um profissional de saúde, ou tem uma clínica, ou conhece alguém também, compartilha esse conteúdo com ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar, vai querer conhecer a Verena e toda a equipe para impulsionar os seus negócios. E até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!